Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira? Depois, aqui em Osasco choveu muito, e aí, tá chovendo? Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativa, sou idealizadora da Shanti Terapias e Cursos e hoje eu vou fazer uma live com a minha querida Eliane Rocha, consteladora familiar, também terapeuta de barras de axis e entre outras coisas que ela vai falar mais um pouquinho aqui. Ela já chegou, enquanto ela entra, eu vou convidando vocês a participarem de mais uma live sobre autoconhecimento, sobre terapia, sobre cura, não é mesmo? É muito bom a gente aprender a curar as nossas dores, aprender a nos olhar de uma forma mais amorosa. E nesta noite nós vamos fazer isso com constelação familiar, né? Vou contar um pouquinho como eu conheci essa terapia e como... Boa noite, Tatinha, sua linda! E como ela me ajudou, como ela curou muitas coisas aqui na minha vida. E tem curado, né? Oli, eu tô te convidando, tô te aceitando, na verdade, né? Mas eu acho que não está entrando. Peraí. Quer participar ao vivo? Ai, gente, ao vivo é assim, tá bom? Não sei se a minha internet tá com coisas. Oli, tenta sair e entrar de novo para ver se vai, porque tá dando erro aqui para mim quando eu tento te colocar. Vamos lá de novo. E enquanto isso, na sala de justiça, estamos nós aqui, né? Ah, ela vai entrar. Ah! Tá vendo? Ao vivo é assim. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Boa noite. Que prazer ter você aqui na Chante. O prazer é meu. Está me ouvindo bem? Eu estou. E Então, vocês, pessoas lindas que já estão aqui, boa noite, bem-vindos. Vocês estão ouvindo ela bem? Dá um ok, um joinha. Eu falei um pouquinho, né? Só um tiquinho, que você é consteladora, terapeuta de barras, mas se apresenta, enquanto você vai se apresentando, eu vou convidando a nossa galerinha para participar dessa noite incrível aqui de constelação. meu nome é Eliane, eu sou analista de sistemas, pós-graduada em gestão de projetos e no decorrer da nossa vida nós viemos, né, encontrando algumas pedras no caminho e foi na terapia para me ajudar que eu encontrei essa nova profissão de terapeuta, onde eu tento passar um pouco do que eu consegui resolver na minha vida para outras pessoas. Eu estava te ouvindo, tu também, né? Quem não, né, já usou da terapia para resolver as suas Sim, questões do dia a dia, né? Seja aquele vazio que tu não sabe como preencher, seja aquela isso mesmo. raiva, seja aquela falta de paciência. Enfim, o que mais temos são coisinhas para resolver, né? E melhorar a cada dia. Temos muitas, né, Eli? Antes fosse mais tranquilo, né? Fosse mais leve, mas eu acho que... Tudo tão certinho, né? E os desafios do dia Pois a é. dia. Como é que a gente ia crescer, como é que a gente ia evoluir, como é que, por exemplo, uma analista ia virar uma terapeuta. É Como verdade. é que uma pessoa que sempre trabalhou no mundo corporativo na área bancária iria também adentrar no mundo das terapias e aprender a curar as feridas e descobrir que todos nós somos um e estamos aqui para nos evoluir mutuamente, não é mesmo? Exatamente. E Cada um nessa noite vem de uma área linda, diferente. pois é, eu adentrei nas terapias pela constelação familiar sistêmica. Eu ouvi falar sobre ela num vídeo e aí eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse aí, essa coisa aí de constelação? Eu acho que esse negócio aí é bacana, tá parecendo que dá para ajudar aí meus probleminhas. E aí eu fui atrás, fui pesquisar aqui em Osasco para saber como que era feito isso. E na época eu lembro que o valor era um valor
de investimento para mim alto, né? E eu estava sem esse valor para investir. E aí, como Deus é muito bom o tempo todo, ele moveu aí os anjos e essa terapia chegou até a mim. E eu lembro que foi fantástico quando eu fui constelar, né? Porque foi presencial, foi com uma galera de 40 pessoas. E o campo foi abrindo e aquelas pessoas foram entrando e foram entrando e foram entrando. Daqui a pouco não tinha ninguém na sala. Eu falei, gente, eu acho que ela vai, a terapeuta vai chamar o povo na rua, né? Porque não tinha mais quem entrar na minha constelação. E aí eu lembro que eu saí dali e eu falei, eu preciso me curar. E a constelação ela trouxe essa visão sistêmica da minha dinâmica familiar, mostrando para mim onde estavam as minhas dores e onde eu precisava olhar. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho mais aí, porque, gente, ela é logo dali, de Canoas, bem pertinho aqui de nós aqui. Boa noite, bem-vindos, meus amores. Sejam muito bem-vindos para essa live de conhecimento com a minha amiga Eliane. Fale mais, Eli, que a sua voz é muito deliciosa de ouvir. Então, eu vou tirar a palavra constelação, vou chamar de método. Esse método, essa ferramenta que é usada por nós terapeutas, o que é esse negócio de campo que a Irane falou? Pessoas entrando, mas o que é isso? É uma reunião? Né? As pessoas não entendem nesse negócio de campo. Não. É apenas você que tem alguma dor, tem algum sentimento, você não entende a origem dele, que você não entende porque tudo se repete, questões familiares. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu começo um relacionamento, mas eu me separo. Daí eu tento outro relacionamento e acaba acontecendo, repetindo a mesma coisa, eu me separo de novo. Eu fui trabalhar nesse emprego novo e eu não consegui me adaptar, mas que coincidência, né? Repetiu a mesma coisa que aconteceu nos outros 4 trabalhos que eu passei. E assim toda vez que alguém toca num assunto, eu fico com uma raiva. Mas é sempre naquele assunto, que coisa, né? Pois essas são as nossas dores, essas são aquelas questões que nós não entendemos, mas que dói, nos deixa triste, às vezes deixa um vazio na gente, a gente não sabe de onde é, mas eu procuro tanta coisa, eu procuro preencher esse meu vazio com o trabalho, eu trabalho horas a mais, depois do meu trabalho eu faço um segundo trabalho, eu chego em casa, eu faço trabalho manual, eu chego em casa, eu evito conversar para evitar algum atrito. Então, o que é isso? Por que eu faço isso comigo, né? Por que eu acabo me isolando das pessoas para evitar essas situações? Por que eu como demais para suprir o quê? O que me falta que eu busco e eu não sei o que é? Eu acabo mais me prejudicando do que me ajudando. Então, isso tudo são questões que nós vamos trazer até um consultório, procurar uma terapia para buscar o quê? Uma origem para cura. Isso. Para viver melhor, para se relacionar melhor com as pessoas, para ter uma vida profissional mais adequada, que não seja uma sobrecarga, que eu me encha de horas para me ocupar porque eu não quero voltar para casa. Então, todos esses nossos sentimentos que nós vamos buscar melhorar a nossa qualidade de vida com um terapeuta. A ferramenta que ele vai usar, tudo vai depender. E também não importa para ele qual a ferramenta, o que importa é ele ter um resultado. Mas sobre a constelação familiar, que é essa ferramenta que nós viemos comentar aqui com vocês hoje, que ela é muito usada, mas por que ela é tão usada e por que ela é tão mais fácil de... Eu vou chamar de paciente, tá? Quem tem essa dor, quem não sabe desse vazio, por que é mais fácil quando o terapeuta usa a constelação? Porque se eu não sei porque eu busco resolver essa dor, talvez eu não saiba falar que isso foi na minha infância, ou porque eu senti a falta de algum carinho da mãe quando eu era pequena,
ou porque o pai me disse não quando eu queria muito uma coisa, então eu acho que não adianta eu querer agora, porque é não mesmo, eu acabei ficando com algum impedimento. Então, a constelação, ela permite que além do atendimento ser presencial, ela também pode ser no online, através do telefone. Assim como você está assistindo, eu e a Elaine aqui, nessa live, você vai estar conversando com o terapeuta. E ele vai Isso mesmo. mostrar, vai chegar e dizer assim, a minha questão é, eu não durmo porque eu penso demais no meu trabalho. Mas por que tu pensa demais no teu trabalho? Tu não sabe, né? Então vamos trazer desses bonequinhos que eu vou baixar um pouquinho agora, eu vou sair do foco para mostrar, porque eu preparei aqui a mesa para vocês. Ai, que linda! Tá? Gente, essa é a constelação com os Bonequinhos. bonecos. E esses Dá pra ver, eu bonequinhos tô vendo. são bem fofoqueiros. Eles contam tudo. São. Não adianta esconder, né, Eli? Não adianta falar que tá tudo bem. Eu vou ficar um Eles pouquinho fora, fofocam. tá? Para poder mostrar para Tá vocês aqui. ótimo. Vamos supor que tu traga uma questão. Eu não sei porque eu não me adapto com o trabalho. Toda vez que eu arrumo um trabalho, eu dou um jeito de sair dele. Eu vou pedir que o terapeuta vai pedir que traga um representante, que escolha um desses Sim, bonequinhos para representar a sua mãe, o seu pai, e nós vamos trazer isso. para esse círculo aqui, que a Ilane chamou de campo. Nada mais é do que uma Isso. mesinha. E vamos colocar na ordem. Como é que fica? Onde fica o pai? Onde fica a mãe? Onde fica o seu trabalho? Onde fica o seu dinheiro? Onde ficam os seus filhos, se for o caso? Então, é em cima da posição desses bonequinhos que tu vai me falar com relação à tua questão. Uhum. O terapeuta vai trabalhar e descobrir, olhando para esses bonequinhos, aonde está a origem daquele problema de relacionamento, aquele vazio interior, aquele problema que se repete em cada um dos meus relacionamentos ou ambientes de Tô com trabalho. calor. Já Então, tô com calor. Já tô no campo. ó, esses bonequinhos, eles permitem que o paciente veja, olha só, eu estou de costas para o meu dinheiro, então como é que eu vou olhar para o meu dinheiro se eu estou de costas? Nós vamos É. conversar e saber por quê. O que te falaram sobre dinheiro? Que hoje tu não quer olhar? Por que o dinheiro chega na tua bolsa e tu manda ele embora rápido? Você tem problema de relacionamento? Por que tu te posicionou de costas para o teu marido? Por que vocês não estão perto? Por que vocês estão tão longe? Né? Uhum. Os bonecos eles acabam, a forma como o paciente vai descrevendo, eu tenho problema de relacionamento, eu vou trazer meu marido, vou trazer eu, vou colocar um de lado, um na esquerda, outro na direita. O casal não é assim, a gente vai ver, olha, ali já tem um problema. O dinheiro está nas suas costas, olha, tu não tem um olhar para o dinheiro, mas por quê? Então, isso tudo nós vamos buscar. Então, essa ferramenta utilizada pelo terapeuta, ela possibilita que o paciente olhe com os olhos mesmo, olhar, não refletir, ele olhe com os olhos, aquela posição que cada personagem da sua dor está, ou perto, ou longe, de costas, não quer ver. Então, essa representação, vou chamar teatral, mas não é uma brincadeira, isso é um assunto sério, mas essa representação teatral com os bonequinhos permite que tu Do coração. reflita melhor. Que tu olha, Isso mesmo. realmente eu não tenho muito olhado para esse sentimento. Realmente o dinheiro entra e eu não olho para ele, então ele vai embora e eu nem percebo. Realmente, eu sempre coloco o meu companheiro ou a minha companheira de lado, então, realmente, então talvez seja algum posicionamento da minha parte, né? Isso tudo, Sim. bonequinhos facilitam.
para um atendimento online, onde a gente não tem as pessoas para representar os personagens da história de dor que chega até nós. E ela permite que a gente mostre de uma forma melhor para o entendimento, para que a pessoa consiga modificar ou ressignificar essa dor que ela tem, esse trauma, essa memória que acabou fazendo com que ela repita várias vezes o mesmo comportamento e perca o sono tantas noites ou prejudique a sua saúde, né, no físico, né? Porque às vezes eu tenho colocado lá no meu perfil, não sei se alguém acompanha, a série O Corpo Fala. Então aquela Muito dor legal, gente. lombar, aquela tendinite, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, né? Aquela gastrite, Fibromialgia, você falou fibromialgia, tudo esses dias. tem uma origem aqui, gente. Tudo é sentimento. Se eu começo a manter muito aquela dor, aquela tristeza, aquele luto, aquele eu me preocupo só com os outros, deixa eu para depois, né? Deixa eu resolver primeiro os problemas do meu companheiro ou companheira e dos meus filhos, depois eu vejo os meus lazeres, né? As minhas atividades de lazer. Eu me Sim, coloco em segundo plano, isso também vai me causar uma dor em algum lugar, uma gastrite de preocupação, uma dor de garganta por não falar aquilo que eu sinto, aquela gastrite por remoer e queimar meu estômago, porque eu engoli aquilo e não desceu bem. Então, não deixe as emoções chegarem no nosso corpo físico. Não deixe chegar no seu estômago, não deixe doer essa garganta, não deixe ter uma tendinite por tanta coisa que tu repete, né? Aquele comportamento repetitivo, que isso não cause uma dor física, porque mentalmente essa dor ela já existe em ti, em você, né? isso Então, mesmo. a constelação, essa ferramenta, ela vem para mostrar de uma melhor forma do que aquela conversa até nós chegarmos ao ponto, né, que a gente vai conversando, aquela terapia convencional, né, de conversar, 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 e a pessoa às vezes não consegue chegar àquele ponto que o terapeuta quer, ela não consegue perceber, os bonecos mostram. Então, eles posicionadinhos aqui, cada um posicionadinho, fica mais fácil de ver, né? Essa situação representada com esses bonequinhos de biscuit. Eles são bonequinhos de biscuit. É Cada muito personagem, lindo esses bonequinhos, gente. Olha cada, isso. cada Que personagem riqueza. representa alguma coisa. Dinheiro. Tem as É crianças, muito lindo. para o caso dos filhos, ou para representar nossa criança interior. Então, nada mais do que poder ver, o ver para crer, né? Ah, eu não entendi muito bem essa situação que tu falou Não para sei mim. o que está Mas se tu acontecendo, né? olhar, tu consegue identificar e entender, às vezes, muito mais do que apenas falar. É aquilo que imagens falam muito mais do que palavras, né? Então, Muito. a constelação vem para isso, para mostrar, através desses representantezinhos, o que aquela situação quer dizer para nós. É muito legal. Ô Eli, o que você acha da gente fazer rapidinho algum assunto para as pessoas que estão aqui ver na prática como é uma constelação? A gente tem um grupo, eu falo a gente porque tem algumas pessoas que participam desse grupo e estão aqui. Constelação de segunda-feira, é gratuito, online, então elas já entendem um pouco, mas eu sei que tem gente que está aqui que não entende, que não sabe o que é, Sim. que gostaria de sentir, né, esse campo morfogenético que a gente falou, entender essa sutileza, né, que você acabou de falar, esse amor que a constelação traz para a gente, né, esse ressignificar de uma forma
amorosa e acolhedora. E como eu sou dessas, né, gente, eu sou terapeuta, mas eu também tenho as minhas dores. Boa noite, Rose, boa noite, Gi, que entrou agora, boa noite, Andréia, boa noite, Fernando, sejam todos bem-vindos. E vamos aqui aprender juntos. Eu tenho trabalhado muito algumas questões nesses últimos tempos, feito um estudo muito sagrado, né, da minha ancestralidade, e o que está muito em alta é a inclusão do masculino na minha linhagem. Houve aí uma exclusão do masculino, e essa exclusão do masculino, ela traz muita dor agora no momento presente, né? E como eu não quero que isso se postergue, né, que isso vá adiante na minha próxima geração, que como uma boa buscadora, eu gostaria que isso fosse tratado aqui, para que a minha próxima geração elas incluam o masculino, né, incluam o feminino, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Dá para a gente fazer rapidinho aí um olhar sistêmico para essa inclusão masculina, para ver se eu estou indo no caminho ou não, gente? E aí vocês vão ver a Eli trabalhando com os bonequinhos que ela mostrou, fazendo aí uma abertura de um campo. A gente não vai se estender, mas é para vocês verem na prática O que eu como a ia dizer, constelação é amorosa, né? como a constelação ela se estende bastante, a gente pode fazer uma análise da questão, onde a gente não vai constelar, fazer aquelas falas, né? Só para a gente poder. Só para poder vocês verem, né, assim, na prática, toda essa amorosidade que ela trouxe na fala. Então, assim, não é uma teoria apenas. A constelação, ela é amorosa e ela traz um novo olhar de pertencimento, de ordem, de hierarquia, né, que são as leis do amor, que quando a gente segue essas leis, a gente começa a colocar a nossa vida no trilho, né? A gente começa a olhar a nossa história com respeito, flui, né? A incluir os nossos. Isso flui. Quando todas aquelas peças, todos esses representantes estão no seu lugar, pai, Sim. mãe, os filhos, aquela hierarquia, né? Eu vou falar da hierarquia que é mais fácil. Os avós, sim, os pais, os filhos, onde a hierarquia é respeitada, a sim, vida flui. Onde um filho toma as dores de um pai, ou toma as dores de uma mãe, ele fica no meio do pai e da mãe, na mesma hierarquia. E o que acontece? Não flui o pai e a mãe, que acabam não tendo um relacionamento porque tem um filho no meio, e não flui a vida do filho, porque ele está ou do lado do pai, cuidando do pai, ou ele está do lado da mãe, cuidando da mãe. Esses dias eu fiz uma postagem sobre os filhos não saberem do relacionamento, né? Do casal. sim. Por quê? Para ele não tomar as dores. Porque do casal, só o casal é quem sabe. O filho não pode tomar partido, porque senão ele acaba, como a gente chama, né? Às vezes, casando, né? A menina casa com o pai e o menino casa com a mãe. No bom sentido da palavra, mas muito prejudicial, porque ele não vai para a vida. Ele não encontra uma companheira porque ele já tem a mãe. Já tem a mãe, né? Com uma menina, mas qualquer coisa, ele vai para a mãe, porque ele não desgrudou. Ele ainda está lá com a mãe, suprindo do jeito dele a falta do pai, que ele excluiu, ou que se separou, ou não está mais presente, enfim. O fato da pessoa ter falecido não quer dizer que ela está excluída, tá? A energia, 50% do masculino do pai está comigo e 50% da energia da mãe está comigo. Então, quando eu falo pai e mãe, e o excluir não quer dizer que os falecidos são excluídos, tá? Eles apenas não estão fisicamente, mas a energia deles, eu vejo o pai e eu vejo a mãe. Assim como atrás do pai eu vejo os meus avós, e atrás da mãe eu vejo os avós maternos. Ao meu lado eu vejo os meus irmãos, se tiver, e à minha frente eu vejo a vida. Se eu estou de costas para a vida e olhando só para o meu pai e para minha mãe, como que eu vou prosperar? Como que eu vou evoluir profissionalmente?
como eu vou evoluir nos meus relacionamentos. Então, às vezes, a gente não percebe, mas às vezes a gente ainda está preso lá no pai e na mãe. Eu estou dando um exemplo simples, mas a Elaine Uhum. me trouxe a questão do excluído. O excluído, como eu disse, não é o falecimento de uma pessoa. O excluído é eu vou tirar ele porque ou ele fez algum mal à família, ou ele me fez algum mal. Então eu vou simplesmente botar ele lá naquele cantinho bem longe de mim. Eu vou até tirar ele da tela. Isso. Vou botar ele lá naquele cantinho. Eu não quero nem olhar mais para ele. Eu não quero ouvir o nome dele. E na família não se fala mais o nome dele. Isso é um excluído. Isso Uma, mesmo. E isso gera muita dor, né, Eli? nós Gera temos que uma dar dor imensa. para isso. Eu vou ter que Isso sair da mesmo. tela, tá? Para poder Tá. mostrar aqui um. E é rapidinho, tá, gente? A gente não Sim, vai constelar tudo, porque constelação demora, mas eu e a Eli vamos mostrar na prática como é lindo isso. E a Eli vai mostrar aí, isso. fazendo um movimento sistêmico. Vamos chamar de exercício sistêmico, né, Eli? Começar De por. trazer. Eu vou pegar, eu mesmo vou escolher essa aqui Ok. como sendo a Elane. Ai, como eu sou linda, gente. Até como bonequinha. Olha que coisa fofa. A questão da Elane é, em algum momento, ela excluiu o masculino. Ela, Eu venho em honra, né, dessa exclusão já tem algumas gerações. alguma coisa no passado fez com que a bisavó, a avó, a mãe dela ou ela tivesse um olhar de exclusão para os meninos. Alguma coisa aconteceu lá, que passou da bisavó para a avó e assim por diante. No consultório, no privado, só eu e ela, eu vou perguntar, Elane, tu sabe de alguma história? Aqui nós vamos fazer de conta, tá, Elane? Elane, tu Uhum. sabe alguma história a bisavó não se desse muito bem com o vô, o bisavô? Eu tenho alguma história lá de família que alguém conta? Tu vai me dizer alguma coisinha para eu pegar aqui como sendo a origem. Me fala qualquer coisa para a gente fazer de conta aqui. Uhum. Olha, na verdade, eu não sei, tá? Eu não sei mesmo. O que eu sei é o que os exercícios sistêmicos veio me trazendo. A única coisa que eu sei que é muito forte é que a minha mãe, ela nunca quis ter um filho homem, porque ela dizia sempre assim para nós, né? Que somos em três mulheres. Se eu tivesse um filho homem, eu não seria uma boa mãe, porque eu não seria a mãe que eu sou para vocês, porque eu não gosto de homem, né? E aí, pequena, eu pensava, nossa, gente, mas como que ela casou com meu pai se ela não gosta de homem, né? Mas ela sempre teve esse olhar de dor pro masculino. Ela sempre falou isso, isso É, é fato. Mas a, ela nunca entrou em detalhes do é, porquê a atrás, né? história da mãe nós deixamos com a mãe. Nós Isso. não vamos saber a dor dela, o sentimento dela. Nós não constelamos para trás. O que nós vamos fazer? Nós podemos trazer a mãe aqui. Uhum. Vou pedir para a Elane considerar essa a mãe, né? Essa aqui como Sim. sendo a mãe. Vou colocar já posicionado na forma correta da mãe e vou trazer o pai da Elane. É bem assim na constelação. Sim. E eu É tô na bem constelação já, né? Eu já quero fazer as movimentações, já quero tirar todo mundo. Nós temos aqui um vô e uma avó, Sim. os avós, mas é tudo da mãe, né? Então a gente vai deixar só da mãe. Ok. Gente, constelação não é mágica e não é magia, mas o Não. campo morfogenético ele funciona incrível, apesar de ser uma live, estar ao vivo. Só as movimentações que ela está fazendo aí já está mexendo comigo aqui. Eu estou com muito calor, o meu coração está disparado, a minha mão está suando. É para vocês saberem que assim não há um encantamento, não há
nada. É Nada de apenas hipnose. não, é apenas a energia mesmo que movimenta esse campo morfogenético que traz essa energia. Então, quando ela fala para representar você, esse bonequinho, representar a sua mãe, ela já está chamando a energia dessas pessoas. E aí eu Exatamente. já começo a sentir esse exercício, né? É muito incrível. É muito forte, Tati, é muito forte. A energia do masculino é a energia da execução. Quando tu Sim. não vê o masculino, tu começa muitos trabalhos, sejam ele na tua casa, ou seja projetos, ou seja sonhos, e eles não se concretizam, né? Não se concretizam porque tu não tem capacidade, mas é que tu não consegue ir até o final, porque tu não tem a força de execução. A força de execução, a força que te empurra para ir para a vida é do masculino. E se tem uma falta do masculino aqui, é mais difícil. É bem mais Sim. difícil. É Então, aterrorizante até, né? como a mãe da Elaine, dessa representante aqui da Elaine, como a mãe já traz algo que nós não sabemos, e nós na constelação temos uma questão bem bacana, que é nós abrimos mão de saber. Então, a Elaine, eu vou fazer um movimento para a Elaine, tá? Eu disse que não ia fazer, mas Ok. eu vou fazer. Eu vou botar a Elaine viradinha para a mãe dela. E nesse momento, a Elaine está olhando para a mãe, para a avó, para a bisavó, e vai imaginar a tataravó e as outras coisas. Nesse momento, a Elaine vai fazer uma fala. Mãe, Eu vou falando, eu já estou posso contando falar, até de chorar. eu posso falar, Ok, tu só internaliza essa fala, que apesar de ser ok. coisa bem informal, ela é verdadeira, né, da minha parte, e eu tenho certeza que com esse sentimento todo que tu já tem, vai acabar mostrando um pouquinho como é que é. Mãe, eu sinto muito se tu tem alguma dor com relação aos homens da tua vida. Eu sinto muito, mãe, que isso pode te causar alguma dor, que isso te causou alguma exclusão, que tu não soube olhar para isso de outra forma. Eu vejo, mãe, o quanto tu exclui os homens, os meninos, o masculino de uma forma geral da tua vida. Talvez, mãe, tu tenha apenas herdado esse sentimento da avó. E a avó talvez tenha herdado da bisavó dela. Porque eu não sei, mãe, o que aconteceu contigo para que tu tenha esse sentimento. Eu imagino, mãe, o tamanho da tua dor com relação aos meninos para tu nunca ter querido dar deixo contigo. Eu fico, mãe. Oi, voltou. Ufa, eu fico, mãe. Eu fico, É que mãe, cortou aqui apenas para com. mim. Eu fico, mãe. Eu vou repetir, tá? Tá, Essa dor, essa exclusão é tua, mãe. Ela não é minha. Eu deixo ela contigo. Não tá me ouvindo? eu deixo ela contigo. Eu deixo ela contigo porque eu sigo apenas com o que é meu para minha vida. Aí tu consegue te virar. E essa exclusão do masculino, essa questão com os meninos,
energia masculina com energia do feminino. Eu não estou falando que eu preciso me relacionar com o homem. Eu preciso da energia masculina, que está dentro de mim também. Tá vendo? A energia masculina Então, tá tão excluída que tá até cortando. Tá me ouvindo? Agora ouvi. Então, é com essa força de todo o feminino da minha hierarquia e de todo o masculino que vem também através da mãe, Travou. e com toda a energia masculina que também vem do pai, é que eu sigo para minha vida, sem essa exclusão. Voltou, Sandra? Tá falando que travou, Eliane. Oh, que pena. Deixa eu ver se voltou. É. Para mim tá Voltou, a tua gente? imagem. A minha imagem tá assim? Tá. Toda tremida? Sim, tá. É que aqui em Osasco, gente, hoje choveu a vida. Mas vocês conseguiram escutar a minha fala? Eu só não consigo ler, Lani, se tu puder me ajudar. Eu escutei até a parte que eu devolvo, né, o que é da minha mãe, e fico só com o que é meu, e aí eu sigo para a vida. Isso eu escutei. Vocês escutaram, gente, ou ainda está travado? Avisa aqui, por favor. Fala de novo, Eli. Deixa eu ver se voltou. Não posso repetir. Ah, voltou. A imagem tá ruim. Gente, desculpa, a nossa internet aqui em Osasco tá muito bacana. Deus abençoe, tá? Não tô falando mal. Mas tá travando aqui por causa da internet. Tá travando toda hora. Tá, e a minha fala tá sendo travada ou vocês estão conseguindo escutar? E eu vou fazer de novo daí. Vocês estão conseguindo me escutar bem? A fala dela vocês ouvem, gente. O som está bom. Tá. Acho que a imagem que não tá, né, gente? Tudo bem. Tá. A imagem da Ilane estava ruim, mas as falas deu para ouvir. Aí, ó, deu para ouvir as falas. Mas eu vou repetir a última fala, tá? Onde a Ilane vai falar para a mãe dela, porque a Ilane ouviu da mãe, né, que ela tem uma questão com o masculino, então a questão é da mãe. A Ilane tem que parar ali para não seguir para ela, para não seguir para os filhos dela e não seguir indo infinitas gerações para frente. Então a Ilane dá um basta nesse momento. A Ilane diz para a mãe que sim, ela vê a dor da mãe quando a mãe expressou para ela que se ela tivesse tido um filho menino, ela ficaria muito triste, ela não seria uma boa mãe, como seria para meninas, né? Mas nós abrimos mão de saber o porquê da mãe, porquê da avó, o porquê da bisavó, ou não sei onde está. Senão a gente ia ficar aqui, né, mais de uma hora. E às vezes não precisa. Às vezes não precisamos saber. Nós temos esse posicionamento também para questões de segredos de família. A gente abre mão, porque isso não vai. Se a gente for a fundo da questão, isso não vai hoje somar em nós algo positivo. Nós vamos apenas, talvez, compartilhar de uma tristeza do passado ou de um mal entendido do passado. Então, não cabe a nós julgar. A constelação, essa ferramenta na terapia, ela vem muito mostrar isso, que independente do que aconteceu, não há julgamento. Não se muda um assassinato, não se muda um aborto, não se muda um abuso. Nós precisamos seguir para a vida. Assim como eu estou fazendo com a Ilane, onde eu vou fazer a fala aqui de novo, nós olhamos, nós vimos, nós sentimos a dor dela, mas é dela. Nós vemos a dor dela. Mãe, eu vejo a tua dor. Eu vejo a sua dor. Eu vejo o teu medo. O medo de gerar um filho e ele ser um menino. Eu não imagino o que passa na tua cabeça, mãe, o que te disseram. Eu não imagino o que aconteceu contigo ou as histórias que tu escutaste sobre meninos que te deixou assim, mãe, tão medrosa com relação aos meninos, tão receosa
de gerar uma vida dentro de ti, que é uma coisa maravilhosa. E tu ter esse medo de que tomara que seja uma menina, porque se for um menino. Então eu vejo, mãe, a tua dor, eu vejo o teu sofrimento, eu vejo a tua preocupação, mas eu abro mão de saber o que realmente aconteceu contigo, mãe. Eu vejo que isso é teu e eu deixo contigo. Eu abro mão de saber, mas eu vejo a tua força, mãe, a tua força do feminino, eu vejo a força do masculino que tem dentro de ti também, do vô, do bisavô, do tataravô. Nós somos 50 mães, 50 pais, e também o vô e a avó, os bisavós. Então, é com essa força, mãe, do masculino e do feminino que eu sigo para minha vida. Então, a Elaine se vira, dá as costas para o pai e a mãe, não é dar as costas de não olhá-los mais, de não deixar de amar, Sim. não é isso. É, mãe e pai, vocês me deram o melhor que vocês podiam. E eu sigo agora com a força de vocês para a vida, onde eu vou realizar meus projetos, onde eu vou me relacionar com pessoas e onde eu vou ser feliz. Então eu sigo para a minha vida mais leve, sem carregar comigo esse receio, mãe, que tu tem com relação aos meninos. Eu sinto muito, mãe, que tu tem esse receio, tu tem esse medo, tu tem esse sentimento que eu não entendo, mas eu vejo em ti. Mas ele não é meu. Uau! Eita! Eita! Entendi. Ai, meu É, Deus. Eu posso tirar uma cartinha agora? Eu vou tirar uma claro. cartinha de constelação. Depois de estar com muito calor, depois de ter travado a fala. Tá muito tranquilo, gente. Tá muito tranquilo, meu masculino. Vou tirar aqui uma carta, peraí. Ai, gente, que coisa doida. Ai, gente, olha isso. É que não vai dar pra ver, né? Que vocês vão ver ao contrário, mas eu agradeço pela vida. Exatamente. É o maior Ai, não é presente lindo? que nós recebemos dos nossos pais. É a vida. É lindo isso. Nós encontramos no Ai, consultório, a Ilane também pode confirmar isso, que é sim. pessoas, eu queria, a minha mãe deu mais atenção para o meu irmão. Eu não ganhei aquela boneca e eu tenho aquele sentimento até hoje que eu não ganhei da minha mãe tudo que eu podia ter ganho. O meu pai era muito ausente, o meu pai só se preocupava com trabalhar, ele só chegava em casa no final de semana e ele estava cansado. Olha, Isso mesmo. independente do que aconteceu, seja ele bom ou ruim, eles fizeram a parte deles, que é nos dar a vida. E eles, dentro do entendimento deles, nos deram o melhor. Se eles estavam Sim, ausentes, o pai ou a mãe trabalhando, ou minha mãe me teve muito cedo, me deu para ser criada pela avó, era o melhor que ela podia fazer por mim na época. Era o melhor que o pai podia fazer por mim na época. Nós não temos hoje aquele entendimento que os nossos pais tinham naquela época. A gente imagina a mentalidade dos avós que cobravam nossos pais quando nós nascemos. Então, é pois é. toda uma história que às vezes a gente acaba não olhando. Mas a minha mãe me largou. Mas o meu pai era ausente. Meu pai se separou da minha mãe. Alguém perguntou para o pai e para a mãe quanto eles sofreram quando isso aconteceu? Às vezes a Pois gente é. não sabe se colocar um pouquinho no lugar do Quanto, outro. né, tem A gente ali. só olha para a nossa dor, da nossa falta, do nosso vazio, e a gente quer cobrar. É muito fácil cobrar do outro que ele faça por nós. Mas às vezes nós não nos colocamos lá naquela época onde uma mulher engravidava e tinha um filho muito nova, não era casada, enfim, isso aí era fim. Então, às vezes, eu estou dando um exemplo, tá? Mas isso pode ser qualquer outro. Brinquedo que tu não ganhou, infelizmente tem questões de abuso, que tu falava e tu não queria falar porque a ninguém ia acreditar. Eu já peguei casos assim. E esses dias eu atendi uma menina que
Ela me falou que ela tinha muito medo. Todos os dias ela tinha medo. No final do dia, começava a entardecer, ela tinha medo. Ela é uma mulher casada, ela já tem filhos e ela tem medo. Chega no final de tarde, ela já começa a ter medo. Eu não me lembro se ela trabalhava ou ela chegava mais cedo do trabalho, porque o escuro dava medo para ela. O entardecer dava medo. E buscando a origem desse medo, porque isso limita ela não pode sair, ela só sai durante o dia, ela já restringe os filhos, ela já limita o marido. E sempre o problema, ele não é só nosso, ele é dos nossos Sim, companheiros, das nossas companheiras, dos nossos filhos, porque o nosso comportamento influencia a nossa volta, seja em casa ou seja no trabalho. E, indo lá na infância, nós descobrimos que ela havia sido abusada no final de tarde. Sempre no final de tarde acontecia determinada situação e era isso que acontecia e que ela sempre tinha medo. E ela não lembrava, porque nós temos essa autodefesa, né? A nossa mente, ela nos bloqueia algumas nos situações. ajuda, né? Elas bloqueiam É algumas dores. uma autodefesa, cientificamente falando, que nos protege de sofrer mais e de ficar relembrando e remoendo, porque isso aí a gente já faz muito, né? Nas situações. Sim, A Elane me falou algo ontem, eu tô até hoje aqui, ó, remoendo né? e aquele diálogo e o que eu poderia ter respondido e por que ela me falou aquilo. Gente, isso dá uma gastrite daquela. Mas então é isso, às vezes a nossa mente ela esconde coisas de nós mesmos porque nós não queremos lembrar, porque isso dói, isso fere, isso vai causar Machuca. mais outros sentimentos. E às vezes nessas representações, como nós fizemos aqui, se a gente for muito mais lá atrás, a gente acaba descobrindo. Porque os bonecos acabam representando as situações que nós não queremos ver. Quando a Ilane me fala sobre o masculino excluído, ela está falando as palavras de forma consciente. E quando ela escolhe os bonequinhos, que eu digo, Elane, escolhe um para representar você, escolhe um para representar o seu pai, a sua mãe. Isso ela vai no inconsciente, com o olhar, qual se mais representa, qual mais se parece com o pai e a mãe. Então, a forma como ela vai representar é o inconsciente que fala. Quando ela me conta no consultório, ela fala de forma consciente. Então, por isso que os bonecos são tão fofoqueirinhos e acabam nos Muito. mostrando essa questão. Mas tem um outro detalhe também que nós não acabamos não comentando aqui. Nada é mostrado que não seja que a pessoa não esteja preparada para ver. O campo não é místico, não é mágico, não é de Não. outro mundo, mas assim, ó, as questões, os bonequinhos, eles sabem o que a Ilane pode saber e o que a Ilane pode saber. Sim. Porque eu tô pronta, né, Eli, para Exatamente. E tem mais o filtro do poder tratar. terapeuta em saber qual é a situação de ansiedade, de depressão, qual é a situação dele, se ele está preparado para aquele olhar, porque às vezes o terapeuta está vendo os bonequinhos falando e representando, mas se a Ilane me disser que não está vendo, acabou aí. Ok. É sinal de que ela não está preparada para ver. E também está tudo certo, porque nós estamos a cada dia evoluindo, a cada dia aprendendo mais. Então, só o fato de ter dado esse primeiro passo, que a Ilane apenas afirmou que ela tem uma questão do masculino na família, isso já é um grande passo para ela, porque ela já conseguiu perceber que ela precisa ter um olhar para isso. Mas se ela vem numa terapia, os bonequinhos falam algo e para ela não faz sentido, como para a Ilane fez sentido hoje, tá tudo bem, porque ainda não é o momento. A Ilane teria, se ela não tivesse visto com os bonequinhos, a Ilane teria que dar uma pesquisadinha a mais. O que é essa exclusão do masculino que eu falo conscientemente hoje,
me traz? Aonde ela me Sim. dói? Ela me dói quando eu me relaciono com outra pessoa? Ela dói quando eu estou no meu trabalho? Ou ela já vem, eu já vejo que todos na minha família, sempre quando tem um menino, tem uma questão do masculino, sempre dá atrito. Então é por aí. De repente não seja direto aqui, mas a gente dá uma desviadinha e a gente vai chegar no mesmo caminho. Então, usando a palavra mágico, a constelação é mágica. Essa ferramenta é mágica, É, mas não tem nada de sobrenatural. Vocês viram aqui que nada não, mais foi do que uma conversa e uma representação com esses bonequinhos, onde a gente pode ver e sentir, né? Mesmo tão longe, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, e tu aí em outro eu aqui estado. em Osasco, em São Paulo, É, a gente pode sentir essa conexão. exatamente. E é uma forma muito mais fácil de conseguir não só imaginar os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, mas eu ver eles ali aqui na mesa, Boa posicionadinhos. noite, Aqui estou gente, eu, aqui bem-vinda. atrás estão os meus pais. Então, isso é uma forma mais amorosa, mais visual para quem é visual, né? De entender. Sim, Então, esse eu e acho que é, é é o muito maior, poderoso, né? eu acho que é o maior benefício da constelação. É isso, é poder olhar esses bonequinhos que vêm representar e contar histórias e mostrar segredos, não mostrar segredos expondo eles, mas em nós percebermos que sim, existem segredos, que nós vimos, entendemos, mas nós abrimos mão de saber, para que dessa forma eles pertençam, não sejam excluídos e que a gente não se limite, que a gente consiga fazer com que o fluxo da vida ocorra sem, sem essas Sem questões tanta que dor também, né, Eli? mais leve, Sem né? tanto emaranhado, né? Sem ficar esse Sim, emaranhado e as histórias se repetindo e aquele looping que vai se repetindo quando a gente não olha, né? Quando a gente é. não tem esse olhar. Eu acho que é muito Então, precioso isso, né? aceitar da forma como foi e fazer diferente daqui para frente. Olhar para trás e dizer um sim, né? Como a gente sempre diz, né? Diga um sim para como foi. Se foi de um jeito que eu não imaginava, que eu não esperava, eu sinto muito que foi assim. A partir de agora, eu farei diferente. Mãe, eu sinto muito. Marido, eu sinto muito. Então, assim, para tudo isso a gente dá um basta. Segredo de família, qualquer coisa. Vamos dizer, eu sinto muito que foi assim, mas foi, mas isso aconteceu. Faz parte da minha história. Eu abro mão de saber quais foram os motivos exatos e eu sigo agora para a vida, para frente, mais leve, sem esse peso de culpa, sem esse peso de exclusão, sem esse peso que algumas coisas ocorreram no passado que não foram do jeito que eu quis. Então, a partir de agora, eu faço diferente. A partir de agora, eu olho para frente. A partir de agora, eu olho para a vida. E não fico mais presa naquelas situações. E me deixa a gente, É muito lindo, né? deixa a gente mais Rica. leve, mais encorajado de dar aquele passo, mais encorajado de concluir aquele projeto. Então, a constelação é isso, super simples, nada mais é do que Super uma conversa linda, super amorosa. embasada em técnicas, em hierarquia, enfim. Tem várias leis, mas isso aí é coisa para terapeuta, né? O paciente ele quer saber da dor que vai ser resolvida, que ele vai se sentir melhor, que ele não vai ficar mais fazendo toda aquela Ele vai fala fluir para a falando vida de dele, né? meus cabelos estão brancos e eu fiquei horrorizada com isso. E eu não acredito que ela falou até agora. Mas, enfim, a gente fica remoendo coisas na nossa cabeça, às vezes, que eu estou falando de ontem para hoje. Mas eu tenho certeza que cada um que está aqui sabe
que já remoeu, reviveu falas com outras pessoas mais vezes, já perdeu horas de sono e não mudou nada, não adiantou em nada. Né? Então vamos seguir em frente, vamos para a vida, vamos fazer outras coisas. Tem tanta coisa para fazer para ele. Tanta coisa boa, né, que a gente para de vivenciar por conta de algumas coisas. Às vezes são E coisas como eu que... falei no início, né, a constelação ela me trouxe, né, esse olhar sistêmico. E aí fala assim para mim às vezes, ai, quando que acaba, né? Você já curou tudo? Não, gente, eu não curei tudo não. Tem um monte de coisa que a constelação vai trazendo. E o campo é isso que a Eli falou agora, que ela falou tão lindamente. E o que o nosso corpo, né? Ele nos mostra aquilo que estamos preparados apenas para seguir adiante. Mas a constelação, quando você faz esse campo generoso, ele começa a movimentar, né, o seu olhar e o olhar daqui de trás, sem a necessidade de você saber, e também movimenta aqui na frente, né, os que virão após a mim. Então é um trabalho incrível, assim, é apaixonante, né, Eli? A Elaine fez a constelação. Vamos supor que a Elaine tivesse feito a constelação hoje. Ela não ia movimentar só a vida dela. Ela ia movimentar o núcleo familiar dela todo. Tem aquela frase, né, que onde um se cura, toda a sua linhagem se cura, né? Porque o que foi feito aqui hoje, com esses bonequinhos, a fala da Elane para a mãe dela, né, para a avó, para a Bisa, Sim. aí é uma onda, como se tu jogasse uma pedrinha na água e aquelas ondinhas, elas vão indo tanto para frente quanto para trás, tanto a hierarquia para frente da Elaine, se ela já é casada, tem filhos, netos, enfim, quanto para trás, para pais, avós, bisavós. Isso é uma pedrinha, essa técnica é uma pedrinha que tu joga na água, onde as ondinhas vão pegando e contagiando todos que estão na sua volta. É aquela vibração, né? Vai Exatamente. fazendo. Mas daí a constelação é só para eu e o meu marido, eu e o meu filho, eu e os meus pais? Não. Hierarquia tem em casa, com o marido e filhos, né? Onde eu sou a maior autoridade dentro da minha casa, com meu marido e os meus filhos. Mas quando eu estou com os meus pais são a maior autoridade comigo, que sou a filha. Mas e no trabalho? No trabalho também. Tem o chefe, tem o subchefe, tem o líder e tem eu, né? Então também é um sistema familiar, onde eu também onde não respeito essa hierarquia, também desequilibra. Eu também posso constelar o meu trabalho, onde aquela pedrinha que eu jogo na água, quando eu venho constelar, ela reflete aquelas ondinhas em todo o meu ambiente profissional. Porque a constelação vai longe, ela vai todo nu. Então eu posso constelar meus relacionamentos, tanto laterais, né, que é o meu marido, né, o meu companheira, eu posso para trás com os meus pais, eu posso, se o meu filho é pequeno, eu posso representar e constelar meu filho pequeno, eu posso constelar no meu um relacionamento no trabalho. Então, assim, a constelação é a... O que mais a gente pode constelar, Eli? Olha, sempre dá um branco na hora, né? Eu parei no profissional. Medo, insegurança, Mas né? ele envolve a minha área profissional e envolve também a minha área particular. Então, pessoal, desculpa. Então, esses sentimentos, eles podem ser em qualquer ambiente, né? Ou profissional ou pessoal. Os meus medos, meus traumas, as minhas tristezas. Então, tudo isso pode ajudar em todo o ambiente, né? Em toda a mente, né? Todos esses pensamentos, como você falou, de eu ficar remoendo, né? Aquilo. Tudo onde tem hierarquia,
pode ser cancelado. Num condomínio, eu me dou mal com aquele vizinho, mas quando o síndico vem, daí põe ordem em tudo, daí ninguém respeita ninguém, tudo dá para ser cancelado, onde tem hierarquia, Sim. não está no seu lugar. Então, assim, ó, tem os mais variados casos que podem ser cancelados. Mas vamos considerar assim, ó, constelados, a gente fala palavras técnicas, né? Mas venha jogar aquela pedrinha na água e fazer com que essa onda de amorosidade ela Alcance alcance todo mundo. os que estão na nossa volta, seja dentro da nossa casa, seja na casa dos pais, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja naquele condomínio. Ou, enfim, eu estou dando exemplos assim, né? Para que seja um linguajar mais popular, para que todo Mais mundo possa tranquilo. entender. Porque se a gente fala muito em campo, você vai dizer assim, né? Futebol? Não, não é futebol. Não. É um Pense que campo lindo morfogenético, gente, que hoje vocês trabalha aí para pegaram nos uma ajudar. pedrinha e jogaram na água. A Elane hoje pegou uma pedrinha e jogou na água. Essa ondinha está refletindo lá na mãe, naquela dor da mãe, naquela dor que pode ser da avó, naquela dor que pode ser da bisa. Imagina que sentimento maravilhoso quando tu percebe que tu deu, que tu jogou essa pedrinha, que tu fez esse movimento e que tu pode melhorar a vida para trás e para frente. Isso não tem preço. É incrível. Não, não tem. Esse E pezinho você não vai acreditar, gente. Acabou. Você acabou. acredita nisso? Acabou, gente. Eu posso tirar mais uma cartinha? Eu vou tirar duas. Porque eu tô dessas hoje, ó. Cartinhas de constelação sistêmica com mensagens do coração, já que a Eli tá aqui, tão linda, aceitou vir aqui falar comigo na Chante sobre constelação. Abri o meu campo para fazer o exercício sistêmico e vocês viram que incrível que foi. Eu sei que deu uma fugida, né? Meu rosto deu umas. Vou tirar aqui as duas, tá? Peraí. Antes que todo mundo, né? Vamos tirar aqui. Opa, tá caindo. Ai, gente, eu amo isso. Olha isso aqui. Primeira, somos todos um. Somos todos um. Então, essa ressonância que ela acabou de falar da pedrinha, que cai na água e vai ressoando. E o outra, somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Olha que lindo. Foi tudo isso que ela falou agora, que essa ressonância que a gente pode fazer, né? Para trás, para frente, para o lado. E a sua cura, ele aí em Canoas, é a minha cura aqui em Osasco. E quando você cura aí, tem coisas que eu não consigo curar aqui, mas a sua cura chega até a mim, através de um campo lindo desse. E aí a gente vai se tornando um, entendendo que realmente a gente é um, né? E que isso aqui, esse movimento sistêmico que ela fez aqui com a gente, possa ressoar, né? Ressoe aí em Canoas, ressoe aqui em Osasco, e que a gente continue trabalhando, né, as nossas curas, e que as pessoas cheguem até nós, os nossos clientes, os nossos pacientes, e que a gente seja amorosa, assim como você foi nessa noite comigo, e que a gente continue levando um pouquinho, um pedacinho, né, de cura para as pessoas. Gratidão pela sua vida, gratidão por você ter aceitado estar aqui, com os meus amores aqui da Chante. Gratidão a todos vocês por essa audiência, por vocês estarem aqui. É isso, ela é consteladora, quem quiser não, gente, quem não segue ela, Eliane, ponto, Rocha. Rocha, ponto terapeuta. Obrigada. Eu lembrava do ponto Rocha e eu falava agora, underline tem alguma coisa. Segue ela, quem não me segue, né, e segue ela, me segue, vamos fazer essa troca legal. Ela tem uns conteúdos incríveis sobre doença, que fala sobre o corpo fala mesmo, o que o corpo está trazendo, então toda semana ela tem indicação de filme super bacana, então segue ela lá que vocês vão aprender bastante coisa legal, né, porque é um conteúdo que traz essa sutileza, né, do que ela acabou de mostrar aqui, além dela ser incrível, né, gente? Para com isso, produção. Nós somos.
E Ah, nós somos todos um, pode, né? quem tiver dúvida ainda sobre como que funciona, se a determinada situação pode ser levada para usar essa ferramenta, chama a Ilane ou me chama também no direct, manda uma Uhum. mensagem, mais simples A que gente está aqui seja, para pode ajudar, mandar, a gente está aqui para ajudar. isso Manda uma mesmo. mensagem. E ó, de segunda tem um grupo de constelação, que é um estudo, né? A gente estuda a constelação, os movimentos sistêmicos, os exercícios. É toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse em conhecer, entender um pouco mais, chama a Eliane. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar lá no grupo, é gratuito. A gente fala sobre isso, tem constelação, e aí vocês podem entender um pouco mais. Mas quem não segue ela, começa a seguir, que ela fala muita coisa boa sobre o corpo fala. Vocês vão entender bastante aí, muita coisa que a gente começa aqui, ó, e aí vai descendo para cá pro físico. Então vamos, antes de começar a trazer essas doenças, vamos olhar aqui primeiro, né, Eli? E cuidar. Quero você outras vezes aqui na Chante, porque Combinado. foi incrível. Aí na próxima a gente pode falar aí do corpo fala, né? Que eu sei que você sabe muito, você entende bastante aí desse conteúdo, para a gente poder trazer essas coisas boas aqui para as pessoas, vai ser muito legal. Acho que é isso, gente. Muita gratidão por essa noite de quarta-feira abençoada. Eli, foi um prazer estar com você. Até a próxima, até breve, Até breve. né? Gratidão, amores. Um beijo, uma ótima noite, muito amorosa com esse campo generoso e fofoqueiro, porque ele é fofoqueiro. Beijo!